Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre automação para validação de métodos, tá? Como isso influencia na sua qualidade do seu resultado analítico, como é que isso vai influenciar estatisticamente no teu laboratório, ok? Sou o professor Vitor Hugo Polizel Passes, vou me apresentar agora rapidinho para vocês, só para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Antes de mais nada, sou doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, atuei na parte de Química Analítica, principalmente, e desenvolvimento de software, que me levou também a uma segunda formação de analista de desenvolvimento de software. Atuo no mercado há muitos anos aí como consultor e palestrante na área de sistemas de gestão de qualidade para laboratório, 17025, BPL, estamos falando de validação, ICTs, enfim. Além disso, sou, como falei, docente e pesquisador da Universidade de São Paulo. Minha área de atuação é especificamente na área de gestão de qualidade para laboratórios. Tá? Desenvolvo ferramentas computacionais, inclusive, dentro da universidade. Fora isso, eu já escrevi alguns livros, alguns artigos relacionados. Tá? E, além disso, sou fundador, um dos sócios fundadores, junto com o professor Igor Olivares. Nós desenvolvemos um software de validação, incerteza e carta de controle. Tá? Bom, vamos começar a falar um pouquinho então, para entender a automação. Tá? É muito importante que vocês entendam primeiro a validação do método, o que isso quer dizer, como isso é aplicado. Tá? Eu vou me basear um pouco na área de farmacêutica, eu vou pegar uma norma qualquer, mas os conceitos que nós vamos discutir aqui valem para todas as áreas, valem para todos os setores aí, alimentos, se você pensar, ambiental, porque é um conhecimento único, é um conhecimento distribuído. Aí o que você faz? Pega esses parâmetros, pega essas definições, pega esses conhecimentos e você pode aplicar em qualquer área. Tá? Então a gente vai atender um pouquinho, vamos falar um pouquinho das definições, vamos falar um pouquinho da importância, vamos falar um pouquinho da legislação. Tá? E eu quero começar com vocês pela definição máxima. Tá? Muda a guia, muda a norma, muda o texto nacional ou internacional, mas a ideia é sempre a mesma. Tá? Vamos pegar o da 166 aqui, que eu estou mostrando para vocês agora. Ó. Validação é a avaliação sistemática de um método por meio de ensaios experimentais, de modo a confirmar e fornecer evidências objetivas de que requisitos específicos para o seu uso pretendido foram atendidos. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou lá no meu laboratório, pego alguns experimentos, que no caso é o meu método, que eu estou tentando validar, né? Pego o meu método, realizo alguns ensaios e esses ensaios vão me dar algumas respostas. Tá? Então, eu vou avaliar esse meu método com relação a algumas características que nós vamos chamar de parâmetros. Precisão, exatidão, linearidade, e tem como só um parâmetro tá bom, ou só um parâmetro tá ruim, o resto tá bom, então eu posso usar? Não. Eu estou buscando a confiança estatística do meu método que vai vir desse resultado da minha validação. Vai ficar um pouco mais claro quando nós chegarmos isso nos parâmetros, tá? Mas o que eu preciso saber é que todos os meus parâmetros têm de atender os meus critérios, ou no caso, né, os requisitos específicos para o meu uso pretendido. Isso é extremamente importante pelos próximos pontos que nós vamos citar aqui para frente. Tá? Quando nós pegamos a legislação da Anvisa com relação à validação, e de novo destacamos que isso pode ser em qualquer área, mas vamos pegar especificamente essa área de fármacos como exemplo. Tá? Então nós temos a RDC 166 de 24 de julho de 2017, que é sobre validação de métodos analíticos e da outras providências. E a 27, que também dispõe sobre os requisitos mínimos, sobre validação de métodos, agora chama de métodos bioanalíticos, vamos entender o que é isso depois. Empregados em estudos com fins de registro e pós-registro de medicamentos. Ficou confuso? Vamos pegar a norma e vamos comparar as duas. Por que a Anvisa tem duas normas sobre validação, duas resoluções diferentes? Vamos dar uma olhada? Então vamos pegar aqui a 166, ele já chama de método analítico e a 27 de bioanalítico. Não gosto muito desse nome, para ser sincero para vocês. Tá? Bioanalítico tem uma ideia de um método diferente, mas para a área biológica, todos os métodos nossos são analíticos, enfim. Tá? Mas foi o nome que foi dado. Então vamos tentar entender a abordagem de cada uma. Eu não vou passar a legislação inteira, eu fiz um resuminho dessas diferenças. Tá? Vai ficar mais claro agora discutindo um a um. Então, primeiro,
que ela faz? Olha só o foco dela. Determinação de analíticos empregados em insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos. Então, quer dizer, o foco dela é para a produção do fármaco. Tá? E a 27? Não. É a determinação de analíticos em matrizes biológicas. Epa, já tem uma diferença aí. Um é voltado para insumo farmacêutico. Produto, subproduto, enfim, o produto acabado. O outro é matriz biológica. Isso nos leva a algumas coisas. Por exemplo, a concentração do analito-alvo, obviamente, vão estar em patamares muito mais elevados nos métodos analíticos. Por quê? Eu estou desenvolvendo um fármaco para ser comercializado, eu estou desenvolvendo um fármaco que vai ser distribuído, tá? Com exceção das impurezas, que nós também podemos analisar, mas, em vias de regra, a concentração do analito foco sempre vai ser bem elevada. Tá? Para métodos bioanalíticos, a coisa é diferente. Eu estou analisando em matriz biológica. Isso quer dizer que aquele meu paciente, aquele voluntário, ele ingeriu aquele fármaco, de alguma forma foi parar dentro dos tecidos, da corrente sanguínea, enfim. A concentração agora do fármaco, antes elevada, para RDC 27, ele vai estar baixo. Tá? Então, olha só, então uma está tratando com concentração mais elevada, né? E outra mais baixa. E já que estamos falando de matriz, olha lá, a matriz é mais simples. Por quê? A tendência natural é que não tenha muitos compostos, não sejam compostos complexos que você vai criar um fármaco, um insumo farmacêutico. Já numa matriz biológica, que é o foco dos métodos bioanalíticos, a matriz é bem mais complexa. Uma matriz biológica, um plasma, uma urina, uma gordura, um tecido, né? Então, eu tenho muito mais impurezas, eu tenho muito mais concorrentes, eu tenho muito mais contaminações, né, na minha matriz que vão concorrer com o meu método. E a aplicação? Aqui é o controle da qualidade de fármaco. Então, meu foco é uma matriz limpa, uma alta concentração e o controle voltado para o fármaco em produção. E aqui é uma avaliação para registro e pós-registros de medicamentos. Olha que interessante, né? Então, veja só, aí já dá para tirar uma conclusão. Nós separamos, aliás, a Anvisa separou em duas normas distintas, porque meus métodos vão ser distintos. O objetivo deles é distinto. E voltando lá para aquela nossa afirmação inicial, isso explica por quê, né, daquela afirmação. Fins específicos, requisitos específicos. Matriz limpa, alta concentração. Outra, matriz complexa, baixa concentração. Então, claro que se eu colocar requisitos nessa matriz biológica muito restritos, eu não vou conseguir atingir o valor estimado, o valor especificado, o critério de aceitação. Agora, em contrapartida, no outro, se eu deixar muito aberto, meu fármaco que vai para a produção, que o pessoal vai utilizar, que vai para o comércio, pode causar problema para a população. Então, meus requisitos aqui têm que ser maiores, apesar de ser um método mais fácil de se trabalhar e muito mais simples de se obter os resultados e assim validar o método e ter confiança nesse método. Então, aqui vem a nossa grande máxima. Portanto, a abordagem e o planejamento da sua validação sempre deve ser focada no seu uso. E isso para a área de saúde, para a área ambiental, para a área de alimentos, para a área de produtos veterinários. O foco sempre é na utilização. Tá? Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês.